Olá, sejam bem-vindos ao Histórias que a Bíblia conta oficial. E se Caifás, o sumo sacerdote que julgou Jesus, escondesse um segredo, um mistério tão surpreendente que poderia ter alterado o que conhecemos sobre a crucificação? Mas para que você não fique de fora de nada dessas histórias incríveis, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares, ok? E, assim, na calada da noite, antes de falecer, Caifás fez uma revelação impactante. Viu a sepultura vazia, descobriu um manuscrito enigmático, e o que estava escrito ali o atormentou até o fim da existência. Qual era essa mensagem? Fique até o final para saber. O tempo fora implacável com Caifás, outrora influente sumo sacerdote de Israel. Agora não passava de um reflexo do homem que outrora determinou o futuro do povo judeu. Sua pele enrugada, seus olhos profundos e sua respiração ofegante eram sinais do fardo que carregava. Não apenas o peso da velhice, mas de algo muito mais grave: a culpa na penumbra de seu quarto. Iluminado apenas por uma lamparina vacilante, ele despertava todas as noites, suado, com o coração acelerado, o mesmo sonho, sempre o mesmo. Um homem de túnica humilde, com os pulsos feridos pelos pregos da crucificação, o encarava. Os olhos de Jesus eram tranquilos, serenos, mas transmitiam algo que Caifás não conseguia esquecer: a sabedoria absoluta. Ele sabia. Jesus sabia. Mas sabia o quê? Era isso que Caifás passara anos tentando apagar da mente. O tribunal, os clamores da turba, a sentença. Ele fez o que era preciso, não fez? Era o guardião da lei, o defensor da tradição. Mas, no fundo, um temor profundo consumia. E se tivesse cometido o maior equívoco de sua vida? O vento soprava gelado entre as colunas de pedra de seu quarto. Ele se sentou na beira da cama e esfregou o rosto. Era tarde da noite, mas não conseguia descansar. O silêncio era uma jaula, e dentro dela os ecos de sua consciência ressoavam sem compaixão. O mundo havia prosseguido em frente, mas Caifás não. Ele sabia que seus dias estavam contados, e pior, sentia que não deixaria este mundo em paz. Havia algo que ele precisava revelar, algo que ninguém jamais soubera. Porém, para quem confessaria? Quem acreditaria nele? Foi então que um ruído o fez tremer. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. O silêncio fora quebrado por passos vagarosos no corredor de pedra. Alguém se aproximava. Mas quem ousaria visitá-lo àquela hora da noite? Seu corpo tensionou-se. O ar parecia mais denso. O pressentimento de que algo estava prestes a ocorrer dominou seu espírito. Quando a porta do quarto se abriu lentamente, com um rangido, Caifás soube. A hora da verdade havia chegado. A porta se abriu devagar. Rangendo como um alerta sombrio, Caifás ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. Alguém havia entrado. A luz da lamparina oscilava, projetando sombras distorcidas nas paredes de pedra do quarto. O vento frio passou pela porta entreaberta, arrepiando sua pele. Quem ousaria visitá-lo a essa hora da noite? Quem está aí? Sua voz saiu fraca, trêmula. Ele detestava demonstrar temor, mas seu corpo já não lhe obedecia como antes. A figura parou à entrada. Envolto em sombras, não era um servo, não era um sacerdote. O homem deu um passo à frente quando a luz fraca tocou seu rosto. Caifás sentiu um arrepio. Ele o conhecia, mas de onde? Era um homem de aparência simples, vestindo um manto escuro, barba curta e um olhar intenso. Sua expressão era calma, mas carregava um peso invisível, um olhar que atravessava a alma. Você me conhece, Caifás? A voz era baixa, tranquila, mas cheia de uma autoridade inegável. Caifás sentiu um nó no estômago. Sim, ele o conhecia, mas sua mente se recusava a aceitar a realidade. O que você quer? Sua voz saiu mais firme do que esperava, mas seu corpo traía sua insegurança. As mãos tremiam. O homem deu mais um passo à frente. Não havia temor nele. A verdade. Caifás vinha buscar a verdade. O velho sacerdote sentiu um aperto no peito. A verdade. Uma palavra que ele evitara por décadas. Uma verdade que ele enterrou no fundo da memória, mas que nunca desapareceu. A presença daquele homem não era comum. Era como se o tempo tivesse parado. Como se naquele instante ele estivesse diante de um juiz invisível e não houvesse mais como escapar do que você está falando. Caifás tentou ganhar tempo, mas o estranho não desviou o olhar. Você sabe, Caifás sentiu um arrepio. Ele sabia desde o dia em que mandara Jesus para a crucificação. Ele sabia que aquele dia não terminaria ali. As palavras do Nazareno perseguiram todos esses anos. As histórias de sua ressurreição se espalharam como fogo. Mas o que ninguém sabia era o que Caifás realmente viu naquela noite. E agora esse homem estava ali para ouvi-lo dizer isso em voz alta. O silêncio pesava como uma tempestade prestes a desabar. Está na hora de falar, sumo sacerdote. Antes que seja tarde. A garganta de Caifás secou. Ele queria fugir. Ele queria negar, mas algo dentro dele sabia. Não havia mais escapatória. O ar dentro do quarto parecia mais denso. O homem misterioso permanecia parado, esperando. Seu olhar era firme, implacável, como se soubesse que Caifás já não poderia mais fugir da verdade. O sumo sacerdote engoliu em seco. Tantos anos se passaram, mas agora tudo estava voltando, como se fosse ontem. Você quer saber?
Sobre aquele dia, sobre o julgamento, sobre Jesus? O visitante não respondeu, apenas permaneceu ali, inabalável. Esperando Caifás fechou os olhos, ele não queria lembrar. Mas a lembrança o puxou de volta. O sol ainda não havia nascido quando levaram Jesus ao sinédrio. O conselho dos principais sacerdotes. Caifás estava sentado no lugar de autoridade, cercado pelos anciãos, os escribas e os fariseus. O julgamento tinha que ser rápido, ele já sabia qual seria o veredito. Os sacerdotes trouxeram testemunhas que o acusavam de blasfêmia. Diziam que ele pretendia destruir o templo, outros afirmavam que ele se declarava filho de Deus, mas, curiosamente, Jesus permaneceu em silêncio, não se defendeu, não argumentou, não parecia temer nada. Isso irritava Caifás, ele já havia condenado muitos homens, mas nunca vira alguém como aquele nazareno. Então, ele se levantou e caminhou até onde Jesus estava. O silêncio no salão era absoluto, todos aguardavam suas palavras. Caifás encarou Jesus nos olhos, e foi ali, naquele exato momento, que tudo mudou. Ele esperava ver medo, esperava ver submissão, esperava ver culpa. Mas não viu nada disso. Os olhos de Jesus o atravessaram como uma lâmina. Não havia ódio, não havia pavor. Mas havia algo que fez Caifás sentir arrepios. Era como se ele já soubesse tudo. Como se estivesse vendo o destino se desenrolar diante de si e nada pudesse ser feito para impedir. Naquele momento, Caifás hesitou por um instante. Sentiu um medo que nunca havia sentido antes. O olhar de Jesus continha algo que ele não podia explicar. Era um olhar de alguém que conhecia toda a verdade. Pior do que isso, de alguém que perdoava. Caifás sentiu raiva. Como aquele homem ousava olhá-lo assim? Como podia não ter medo? Ele precisava acabar com aquilo. Foi então que ele gritou a pergunta que selaria o destino de Jesus: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? A sala inteira prendeu a respiração. O tempo parecia ter parado. Jesus, então, falou pela primeira vez. Eu sou. Um murmúrio correu pelo sinédrio. Aquelas palavras eram suficientes para condená-lo, mas Jesus não terminou ali. Ele olhou diretamente para Caifás e disse algo que o fez gelar até os ossos. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi nesse momento que Caifás percebeu. Jesus não estava ali para se defender, ele sabia o que estava acontecendo e aceitou seu destino. Caifás abriu os olhos. O homem misterioso ainda estava ali, esperando sua confissão. Foi naquele momento que soube. Murmurou Caifás, ele não era um homem comum, algo nele era diferente. O visitante inclinou a cabeça levemente. E mesmo assim você o condenou? Caifás estremeceu. Sim, ele o condenou. E agora vivia sob o peso dessa decisão, mas a pior parte ainda estava por vir. Porque o que aconteceu depois da crucificação foi algo que ninguém jamais soube, e que ele guardou consigo durante todos esses anos. E agora ele teria que contar. O quarto estava em silêncio. O homem misterioso não disse nada. Apenas manteve seu olhar fixo em Caifás. O sumo sacerdote sentiu seu corpo enfraquecer. Aquele momento estava chegando por anos. Ele se recusou a pensar sobre o que aconteceu 3 dias depois da crucificação. Mas agora, diante daquele visitante enigmático, não havia mais como fugir. Ele precisava contar. A cidade estava agitada. Havia rumores. Alguns diziam que o corpo de Jesus havia desaparecido. Outros afirmavam que os discípulos haviam roubado o cadáver. Mas as palavras que mais assombravam Caifás eram aquelas ditas pelos próprios guardas romanos. Houve um terremoto. Uma luz brilhou dentro da tumba. A pedra foi removida sozinha. O corpo sumiu. Caifás não acreditava em rumores. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Naquela noite, quando todos dormiam, ele saiu sozinho em direção ao túmulo de Jesus. A escuridão era cortada apenas pela luz da lua. O vento frio soprava entre as colinas, e cada passo que Caifás dava ecoava no silêncio da madrugada. Ele chegou à tumba. Os soldados não estavam mais lá, haviam fugido ou sido silenciados. A grande pedra que selava a entrada estava removida. Caifás respirou fundo e entrou. O túmulo estava vazio. O local onde o corpo de Jesus fora colocado ainda estava lá. Mas não havia mais ninguém ali. Não havia sinais de luta, nenhum rastro de roubo. Era como se o corpo tivesse simplesmente desaparecido. Mas então ele viu algo que ninguém nunca soube, algo que nunca contou a ninguém. Havia um pergaminho sobre a pedra onde o corpo de Jesus estivera. Algo havia sido deixado para trás com as mãos trêmulas. Caifás pegou o manuscrito. Era antigo, mais antigo do que qualquer pergaminho que já havia visto. As letras não estavam em hebraico, nem em grego, mas ele conseguia entender cada palavra. Aquele que vence a morte traz consigo a verdade eterna, e aqueles que o negam carregarão sua sombra até o fim dos tempos. Caifás sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele releu aquelas palavras inúmeras vezes. A mensagem era clara. Jesus não estava morto. E, pior, o destino daqueles que o condenaram estava selado. Caifás segurou o rosto com as mãos. Seu corpo tremia. O homem misterioso não disse nada. Apenas esperava. Eu vi a tumba vazia, murmurou Caifás. Eu vi o pergaminho. Suas mãos estavam suando. Seu peito subia e descia com respirações curtas e irregulares. E desde aquele dia, eu nunca mais tive paz. O visitante deu um passo à frente. Você nunca contou isso a ninguém? Caifás ergueu os olhos vermelhos. Não, porque eu sabia o que significava. Se eu contasse, eu teria que admitir que ele era quem dizia ser o homem. Assentiu lentamente. Mas agora, Caifás,
Você não pode mais fugir, está na hora de contar o que realmente aconteceu. O sumo sacerdote passou a mão pelos cabelos grisalhos, porque ele sabia. A verdade não poderia ficar escondida para sempre. O ar dentro do quarto estava pesado. Carregado de tensão, Caifás estava à beira de um colapso durante anos. Ele enterrou aquele segredo dentro de si. Mas agora, diante daquele homem misterioso, ele sabia que não poderia mais ocultar a verdade. O pergaminho, aquele pedaço de história que nunca deveria ter existido, aquele que ele encontrou na tumba vazia, aquele que continua o assombrando até hoje. Caifás olhou para o visitante. Os olhos do homem pareciam saber de tudo antes mesmo de ele falar. Eu nunca contei a ninguém, nem aos fariseus, nem ao sinédrio, nem mesmo à minha família. O visitante permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. O pergaminho que encontrei na tumba. Sua voz tremeu. Não foi escrito pelos discípulos. Não foi uma farsa. O suor escorria por seu rosto. Seu corpo tremia. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras em voz alta. A escrita não era deste mundo. Mas eu entendia cada palavra. Ele fechou os olhos, e como se estivesse sendo sugado pelo passado, começou a recitar as palavras que jamais esqueceu. Aquele que vence a morte traz consigo a verdade eterna, e aqueles que o negam carregarão sua sombra até o fim dos tempos. A sala pareceu estremecer. As chamas das velas dançaram, como se o próprio ar tivesse sentido o peso daquelas palavras. Caifás passou a mão pelo rosto. Ele não queria acreditar, mas sabia que era real. Mas havia mais. A voz de Caifás estava embargada. Ele queria parar. Queria que aquele visitante desaparecesse e o deixasse morrer em silêncio. Mas a verdade precisava sair. O pergaminho continuava. O mundo verá a luz e a rejeitará. Os que negam o Filho do Homem não escaparão. Eles caminharão na escuridão até que o tempo deixe de existir. Um frio percorreu a espinha de Caifás. Aquelas palavras eram uma condenação. O visitante deu um passo à frente. Sua voz era calma, mas carregada de uma seriedade esmagadora. Você entende o que isso significa? Caifás assentiu, mas não queria aceitar. Significa que ele estava certo. As palavras saíram como um sussurro. Ele não queria acreditar nelas, mas ela se recusava a desaparecer. Significa. Caifás sentiu os olhos arderem. Significa que eu condenei o próprio Messias. Caifás nunca sentiu tanto peso sobre seus ombros como naquele momento. Ele passou décadas justificando sua decisão. Dizia a si mesmo que estava protegendo Israel, defendendo a lei, fazendo o que era certo, mas agora a verdade era impossível de ignorar. Ele não condenou um criminoso, ele condenou a verdade. E essa foi sua maior maldição. O visitante respirou fundo. Sua expressão não era de raiva, nem de julgamento. Era de compaixão. Você manteve isso em segredo por todos esses anos, mas agora precisa tomar uma decisão. Caifás olhou para o homem. Qual decisão? O visitante se aproximou mais um pouco, ficando a poucos passos dele. Você vai levar esse segredo para o túmulo, ou vai contar ao mundo o que realmente aconteceu? Caifás estremeceu. Ele sabia a resposta, mas aceitá-la era outra história. O silêncio pesava no quarto como um manto invisível. Caifás sabia que aquele era um momento decisivo. Por anos, ele evitou aquela verdade. Enterrou o pergaminho, enterrou a culpa, enterrou a própria alma. Mas agora ele não podia mais fugir. O homem misterioso continuava ali, parado, esperando. Seu olhar parecia dizer: está na hora. Caifás respirou fundo. A confissão que ele evitou por décadas finalmente escapou de seus lábios. Eu menti para todos. Eu condenei sabendo que ele era inocente. Suas mãos tremiam, a voz embargada, e eu vi a tumba vazia. Vi o pergaminho, vi a verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele nunca chorou, nem quando perdeu amigos, nem quando enfrentou desafios políticos. Mas agora a alma do sumo sacerdote estava desmoronando. Eu passei a vida inteira negando a única coisa que poderia me salvar. O visitante deu um passo à frente. Sua expressão era serena, mas firme. E agora? O que você fará? A pergunta ressoou no ar. Era mais do que uma simples escolha. Era um destino. Caifás olhou para suas próprias mãos, as mesmas mãos que haviam assinado a sentença de Jesus, as mesmas mãos que haviam segurado o pergaminho proibido, as mesmas mãos que agora tremiam, vazias, incapazes de segurar o próprio peso. Ele poderia se calar, poderia levar aquele segredo para a sepultura e morrer como o homem poderoso que sempre foi. Mas isso significaria morrer como um mentiroso. Ou poderia contar a verdade, mas a verdade destruiria tudo: o sinédrio, o templo, a fé dos sacerdotes, a tradição que ele mesmo ajudou a construir. E no fundo, ele sabia que não importava mais, que a verdade sempre encontra um caminho. Caifás respirou fundo, olhando para o visitante. Eu vou contar. O homem assentiu lentamente. Então você escolheu a verdade. Caifás sentiu o peso em seus ombros diminuir. Por anos, carregou uma carga invisível, mas agora, pela primeira vez em décadas, sentia-se leve. Mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o visitante sorriu suavemente e desapareceu. Caifás ficou parado, olhando vazio. O quarto estava em silêncio novamente, mas ele sabia. Ele nunca esteve sozinho naquela noite. Caifás permaneceu ali, imóvel. O visitante havia desaparecido, mas a sensação de sua presença ainda estava no quarto. O que acabará de acontecer? Ele passou a mão pelo rosto, tentando recuperar o fôlego. Foi um sonho? Um julgamento? Não importava. O que importava era a verdade. E agora ele sabia que não poderia mais guardá-la. Caifás olhou para o pequeno cofre de madeira no canto do quarto. Ali estava o pergaminho,
o mesmo que ele tentou esconder do mundo, o mesmo que continha a advertência final sobre aqueles que negassem a verdade. Ele sabia o que precisava fazer naquela manhã. Caifás se reuniu com os sacerdotes do templo. Sua voz já não carregava a mesma autoridade de antes, mas ele não precisava mais do poder que tinha. Precisava apenas da verdade. Há algo que escondi de vocês todos esses anos, algo que mudará tudo o que conhecemos. Os sacerdotes murmuraram entre si. Alguns estavam inquietos, outros pareciam impacientes. Mas Caifás não hesitou. Eu vi a tumba vazia com meus próprios olhos. Eu vi o pergaminho. E eu sei que Jesus era quem dizia ser. O silêncio caiu sobre a sala como uma sentença. Os sacerdotes olharam com choque e incredulidade. O que está dizendo? Um deles gritou. O outro balançou a cabeça. Isso é blasfêmia. Você perdeu o juízo. Mas Caifás não recuou. Pela primeira vez em sua vida, ele não sentia medo. Eu passei a vida inteira negando a verdade, mas agora eu sei. Ele ergueu o pergaminho, mostrando para todos. Eu sei que ele venceu a morte. Sei que ele era o Messias. E sei que nada pode mudar isso. Os rostos ao seu redor estavam carregados de ira e choque. A confissão de Caifás era algo impensável. Os sacerdotes começaram a gritar, exigindo que ele fosse silenciado. A verdade que ele acabará de revelar era perigosa demais. Mas Caifás sorriu. Eles podiam tentar negar, podiam tentar calá-lo, mas a verdade já estava solta e não poderia mais ser escondida. Nos dias que se seguiram, os rumores se espalharam. Alguns acreditaram em Caifás, outros o acusaram de traição, mas, no fundo, ele sabia que não importava mais, porque o mundo já havia mudado. O nome de Jesus ecoava pelos 4 cantos da terra. A mensagem da ressurreição se espalhava como um fogo incontrolável, e não havia nada que o Sinédrio, os fariseus ou qualquer império do mundo pudesse fazer para detê-la. Caifás olhou para o céu uma última vez, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Seu destino estava selado, mas a verdade que ele revelou jamais poderia ser apagada, porque o tempo passaria, mas o nome de Jesus permaneceria para sempre. A história de Caifás nos ensina uma verdade poderosa. A verdade não pode ser escondida. Por mais que tentemos fugir dela, por mais que o mundo tente silenciá-la, a verdade sempre prevalecerá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Caifás tentou negar essa verdade, mas, no fim, ele foi forçado a reconhecê-la. E agora a pergunta fica para você: o que você fará com essa verdade? Você a aceitará ou tentará escondê-la, como fizeram os líderes daquela época? A escolha é sua, mas lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nada, ok?